trouxeram as suas Bíblias, abram ela na carta aos Colossenses, a partir do capítulo 1, e diz assim: Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e leais irmãos em Cristo que estão em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, rogando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouviste pela palavra da verdade, o Evangelho, e vos alcançou, da mesma forma está chegando em todo o mundo, frutificando e se espalhando, assim como ocorreu entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, o nosso amado conservo, leal ministro de Cristo em nosso favor. Ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. Amém? Paulo agora está preso. Ele tinha companhia de alguns, Lucas, Marcos. E me parece que dentro de alguns momentos, ele conversando, ele olha na prisão e encontra um homem chamado Epáfras. Alguém que Paulo conhecia, chama de amigo. E Epáfras conta algo para Paulo que deixa Paulo feliz. Epáfras diz: olha, Paulo, nós montamos ou criamos do nada uma igreja lá em Colossos. E Paulo fica, acredito eu, que maravilhado. É bem verdade que Paulo não conheceu essa igreja. Essa igreja foi fundada ou criada por Epáfras, a qual tinha se convertido numa das viagens de Paulo. Mas Paulo não conhecia essa igreja. Paulo não conhecia essa igreja de Colossos. E Epáfras pede: olha, Paulo, nós sabemos que tu tens algo da parte de Deus para essa igreja. Então faz uma carta, Paulo, e manda para a igreja de Colosso. Escreve para nós, Paulo, nós estamos aqui presos, mas quando essa carta chegar lá, tu vai instruir eles, Paulo, porque a igreja precisa da tua instrução, precisa de algumas coordenadas. E Paulo então escreve. Mas o que um homem escreve para uma igreja que ele não conhece? Escrever para Coríntios era fácil, né? Paulo conhecia os irmãos que lá tinha na igreja, então ele citava os nomes, saudações. É como se hoje o pastor Benítez escrevesse uma carta para nós: tá tudo tranquilo, olha, Roger, tu faz muita piada, tem que fazer menos. Olha, Raíssa, tu é muito brava, tem que ser mais calma. Ele conhece para quem está indo a carta. Mas o que escrever para uma igreja que ele não conhece, ele ficou sabendo? É como se o pastor Benítez escrevesse uma carta para a igreja de São Luís, a qual ele nunca viu, mas ouviu falar. E agora, irmã Evinha, o que nós escrevemos para uma igreja assim? Aí vai Paulo e começa a escrever. Paulo escreve para uma igreja que ele não conhecia. Hoje nós estamos aqui. Uma igreja que não foi Paulo quem fundou, mas foi através da pregação dele que ela foi criada. Então, nessa mesma carta, a igreja de Colosso, eu quero ler com vocês essa noite alguns versos e pegar alguns conselhos embutidos aqui, porque Paulo escreveu para a igreja. Primeiro, nós temos que entender, e eu acho que todos aqui já entenderam, que igreja não se trata de uma pessoa. Eu sempre falo isso, que é para que fique bem claro, porque
A geração atual criou uma frase que é muito dita e que se espalhou. E a frase é: eu sou a igreja. Eu não preciso congregar porque eu sou a igreja. E essa frase ela se espalhou e está na boca de muitos. Mas Cristo, ou melhor, a Bíblia, nunca menciona a igreja como uma pessoa só. A igreja é sempre no plural, são pessoas. Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo. E quando ele fala sobre pessoa, ele diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Nós participamos da igreja, nós fazemos parte da igreja, mas não podemos afirmar que nós sozinhos somos a igreja. Precisamos congregar, porque se você cortar a sua mão, um membro do seu corpo, o corpo continua vivendo, mas a mão cortada, ela apodrece e morre. Não é assim? Então, se nós somos um corpo e queremos viver sozinho, nós somos membros fora do corpo. E fora do corpo, o membro apodrece e morre. Ele precisa estar ligado no corpo. Então Paulo escreve para a igreja. E agora vamos lá para algumas coisas que Paulo escreveu. Vamos para o verso 13. E Paulo já começa dizendo algo que é maravilhoso. Capítulo 1, e agora pulamos para o verso 13, que diz assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos resgatou do domínio das trevas. Tem algumas versões que dizem: Ele nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Essa palavra ela é maravilhosa, porque ela deixa claro alguma coisa que a igreja tem que entender. Nós fomos tirados, transportados, resgatados do reino, do império das trevas, e Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para o reino do seu Filho amado. Nós precisamos entender que nós nunca governamos por total a nossa vida. Sempre alguém que governa por nós. Ah não, Roger, eu sou assim, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou continuar assim. Não, nós somos governados. O império das trevas também tem um monarca, alguém que governa sobre tudo. E ele fala sobre o império das trevas, dizendo que esse mundo já é do maligno, então há um império, um imperador. Então, se você serve ao reino das trevas, você não comanda a sua vida. Mas agora nós somos libertos. Nós somos libertos e fomos transportados para o reino da luz. Mas no reino da luz, a qual a gente liga com liberdade, nós também temos alguém que nos governa. E Paulo diz que esse alguém é Cristo Jesus. Ele continua sendo o rei, ele continua tendo vontades, ele continua tendo desejos. E agora que nós éramos escravos, e agora passamos a ser livres, mas livres em Cristo Jesus, dependendo ainda dele e tendo que obedecer a ele, pois o reino é dele. Então ainda nós somos governados. Às vezes nós confundimos que porque nós éramos escravos e agora nós somos livres, nós podemos tomar as nossas próprias decisões, nós podemos fazer aquilo que nós bem entendemos, porque afinal agora eu sou livre. E não, tem um rei. A diferença é que no império das trevas, quem governava para a destruição. Mas agora no reino da luz, do Filho amado Jesus, o rei
governa para você, desde que você esteja disposto a seguir os seus padrões, os seus mandamentos, e você vai ser muito bem. É para você. Era isso que Paulo estava dizendo para a igreja. Antes vocês andavam debaixo de um jugo, mas vocês foram libertos, e agora vocês estão do outro lado, do outro reino, mas é necessário ainda que vocês obedeçam ao rei. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, mas ainda tem um jugo, ainda tem um fardo. Ele não eliminou, ele só mudou o peso. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, toma o meu jugo, o meu fardo. Ele continua dando. Mas seguimos mais um pouco. Agora verso 14: a quem temos plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Portanto, dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam governos, poderes, tudo foi criado para ele. Verso 18: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, é o fim de quem absolutamente tudo tenha a supremacia. Ele continua dizendo: olha, eu não conheço vocês, mas vocês têm que entender que vocês são um corpo, e que ele, Cristo, é o cabeça. E vocês não devem olhar, a visão não é de vocês, a visão que vocês devem seguir é a visão dele, porque ele é o cabeça. E se nós perguntarmos aqui, aonde fica teus olhos? Você não vai dizer fica no coração ou fica na minha mão. Os olhos ficam na cabeça. Aonde que fica a boca? A boca fica na cabeça. O que eu quero dizer com isso é que você não deve olhar pelo teu olhar, você deve olhar pelo olhar dele, contido na Bíblia. Se ele diz que não é, então não é. Se ele diz que não é seguro, então não é seguro. Se ele aconselha a não fazer, então eu não faço. Porque ele é o cabeça. A cabeça manda e o corpo obedece. Se a cabeça manda ir, lembrem do ide fazer discípulos, a cabeça manda e o corpo obedece. Se ele manda abraçar, a cabeça manda e o corpo, os braços obedecem. Se ele manda ir atrás, a cabeça manda e o corpo, a igreja, você, nós obedecemos. Se a cabeça diz que tem que prevalecer o amor, o corpo obedece ao amor que prevalece. Se a cabeça diz que nós devemos perdoar, o corpo apenas obedece e perdoa. Não tem mais e não tem menos. Mas Paulo estava preocupado para que a igreja não perdesse esse entendimento. E não se parece com a igreja de hoje. Parece que nós esquecemos quem é o cabeça dentro da igreja. Quem é o cabeça da igreja. E nós queremos ser o cabeça. Nós queremos fazer aquilo que não é para fazer. Nós queremos falar aquilo que não é para falar. Esses dias nós conversávamos sobre isso. Que naquela ânsia do pregador de ter algo novo, de passar uma novidade, ele começa a falar coisas que não estão contidas na Bíblia. Mas se o cabeça não disse, a boca está na cabeça, está na cabeça, como que eu vou falar? Nós precisamos entender, não é o que eu, Roger, acho, não é o que a Raíssa acha, não é o que a irmã Evinha acha, não é o que o irmão Maurício acha, é o que a cabeça diz e manda. Porque senão não vai ter como esse corpo sobreviver. Porque se nós somos membros ligados na cabeça, que é Cristo,
Ele é quem comanda. E a igreja de hoje parece que não, cada um quer comandar do seu jeito. Ah não, eu li ali que é para eu perdoar, mas espera aí, não é bem assim. Não é desse jeito. Eu li ali que eu tenho que obedecer aquilo que está contido aqui, porque o cabeça deixou contido na palavra dele o que era para fazer. Mas não, eu acho que não é assim. Eu acho que não é dessa maneira. E tem uma frase que está todo mundo dizendo: eu tenho outro entendimento, que não é esse. Mas não interessa o que nós pensamos ou achamos. O que continua valendo ainda é as ordenanças da cabeça, que é Cristo Jesus. Aleluia. E Paulo tinha esse medo. Então na tua vida quem governa não é você, a tua vida quem governa é Cristo. Mas como eu sei o que Ele quer para mim? Através da sua palavra. Ah não, mas espera aí, e mais para frente, se você começa a continuar lendo, você vai ver que Paulo começa a aconselhar os pais. Pais, cuidem dos seus filhos, não irritem seus filhos. Então se você quer saber como ser um bom pai, o cabeça já deu suas instruções. Se você quer saber como ser um bom marido, Cristo, cabeça da igreja, também já deixou as instruções. Se você quer saber como é ser um bom empregado ou um bom patrão, o cabeça da igreja também já deixou as instruções. Só basta você entender que não é o que você pensa, é o que ele disse. E a igreja tem que entender isso, porque senão nós vamos ser apenas crentes. Nós vamos ser apenas pessoas como se fôssemos uns papagaios que começam a repetir algumas coisas, que Deus é bom, que Deus é justo, e nada mais que isso. Nós precisamos conhecê-lo, entendê-lo. Nós precisamos entender que Ele é o cabeça, e as instruções que vêm dele é para nós seguirmos. Você não foi chamado para apenas falar que Ele é bom, você foi chamado para viver a bondade dEle. A parábola do filho pródigo, ela deixa uma mensagem dizendo, sabe qual é a mensagem principal? É que não há espaço para servo na casa do pai. Só há espaço para filho agora. Porque por meio dele, do sangue dele, agora nós somos filhos de Deus. O jovem olhou e disse: bom, eu vou para a casa do meu pai, e eu vou lá, porque os servos dele têm uma vida melhor que a minha. E ele já tinha preparado o discurso, mas quando ele chega lá, eis a surpresa: não havia vaga para servo, havia só para filho. Porque filho não obedece por medo, filho não obedece por pagamento, filho não obedece por recompensa, filho obedece por amor. Então não há lugar para nós apenas tagarelarmos sobre Cristo, mas sim para nós vivermos o Evangelho, o Cristo, Filho de Deus vivo. Temos que experimentar, provar e ver que o Senhor é bom. É para provar, não é para falar, é para provar. E nós só vamos conseguir provar quando nós entendermos que Ele é o cabeça e nós, o corpo. Ele manda, nós obedecemos. E nós vamos ter um corpo saudável e sadio. Mas prosseguimos. E agora eu quero pular com vocês para o capítulo 2. A partir do verso 6, que diz assim: sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo, o Senhor, também andai nele.
Da mesma forma, sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Da mesma forma, como agora nós recebemos Ele, fomos transportados para o reino dele, agora nós temos que ter um padrão, agora nós temos que ter alguém para nós nos espelhar. E Paulo era mestre nisso. Lembram do que ele disse? Olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E ele escreve para a igreja que ele não conhecia agora, da mesma forma que vocês receberam Ele, que vocês foram tirados do reino das trevas e foram transportados para a luz. Agora que vocês aceitaram Ele, tem um padrão a seguir: andai nele, sede imitadores dele. E Paulo falava disso com propriedade. Quando José, em Atos, é chamado pelos discípulos e o nome dele é trocado para Barnabé, que significa porque era parecido com Cristo, ele teve o nome dele trocado. Os apóstolos colocaram para Barnabé. E quando ele foi escalado para cuidar de uma igreja que estava começando em Antioquia, e ele pega e chama Paulo para ir com ele, como foi mencionado aqui, Barnabé chama Paulo para ir com ele. A igreja de Antioquia ninguém queria, era um local difícil de pastorear, com pessoas, ovelhas que eram chamadas de, hoje seriam ovelhas rebeldes, com escravos, sem muito entendimento. Mas quando eles vão para lá, começa a surgir uma frase que começaram a chamar eles. Lá surgiu a palavra cristão, parecidos com Cristo, ou pequenos Cristo. Paulo tinha propriedade para falar isso, porque ele ajudou. Quando essa igreja começou, ele estava lá com Barnabé. E ele passa essa mensagem também para a igreja de Colosso. Agora vocês precisam andar nele. E quando nós lemos isso, não tem como nós não vir à nossa mente Jesus dizendo: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós estamos andando no caminho que é Cristo. Escolhemos Cristo para ser o nosso exemplo. Lembra daquele hino: vamos amar como Jesus amou, vamos perdoar como Ele perdoou. E Jesus, melhor que todos nós, demonstrou tudo o que Ele falava. Jesus disse que nós devemos perdoar, mas Ele também perdoou. Ele estava na cruz, as pessoas batiam nele, cuspiam nele, blasfemavam sobre ele. Ele olha e ainda tem aquela compaixão de dizer: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ele perdoou. Diferente de nós hoje, que só temos uma teoria muito bonita sobre muitas coisas, e hoje a igreja está cheia de teoria. Nunca a igreja esteve tão cheia de teoria. Nós temos teoria sobre amor, vamos falar sobre amor, e aí abre-se um leque. E nós temos uma teoria enorme sobre amor. Mas que nem a minha mãe diz: e aí, quando você passa por um mendigo na rua, quando você passa por alguém que está tirado na calçada, e aí? O que tu faz com toda essa teoria? E tem uma frase que é dita aqui na igreja, que não é o quanto você sabe, mas é o que você pratica daquilo que você sabe. E Jesus, que é o caminho a qual nós devemos andar, como Paulo aconselha essa igreja: e nele andeis, fez isso.
perdoou, nos ensinou a perdoar. Tanto é que ele veio dizendo: olha, agora eu preciso que vocês amem uns aos outros como a vós mesmo. E aí depois ele vai mais além: agora eu preciso, é necessário, é mandamento, que ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Agora já ficou um pouquinho mais pesado, não é mais como você se ama, que você ama teu irmão. Agora é como ele ama, assim tu deve amar. E agora, nós como corpo, como alguém que está andando nele, devemos imitar. Nós devemos ter compaixão. Então seguimos o exemplo dele. E Paulo passa isso à igreja de Colosso. Alicerçados, verso 7. Alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão. Alicerçados e edificados no que eu acho? Não. Alicerçados e edificados no que o Edir Macedo acha? Também não. Alicerçados e edificados no que o Silas Malafaia acha? Também não. É alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão. Aqui dá muito leque, nós vamos seguir, mas só para vocês entenderem, é alicerçados nele. E quando vem a palavra alicerce, rapidamente nós lembramos da pedra. Lembra da pedra de esquina? Que o Velho Testamento já dizia. Isaías diz que foi posto em Sião uma pedra de esquina, e todo aquele que crê nele não será envergonhado. Aí vem Pedro e diz que ele é a pedra rejeitada pelos construtores. É ele. E vale a pena lembrar que a pedra de esquina, apenas que nós não temos uma imagem ali para nós ver, ela era colocada, pastor, sobre o local que ia ser construído. E a partir dessa pedra de esquina, digamos que aqui é a construção, a pedra era posta aqui, e a partir dessa pedra era edificado, tanto para cima quanto para o lado. Ela servia como alicerce, era a partir dela. Paulo está dizendo assim para a igreja: olha, igreja, é a partir dele que a igreja é edificada, no contato dela com Deus, e é a partir dele que a igreja é edificada para o lado, construída para o lado, no contato da igreja com os que estão ali fora, no contato da igreja com aqueles que estão necessitados. É a partir dele que nós temos ligação com Deus, e é a partir dele que nós temos ligação com os nossos irmãos. Ele é a pedra, é a partir da instrução dele. E vocês sabem por que ela foi rejeitada? Porque, pastor, eles não queriam nessa direção. Eles não queriam nessa direção. Então era melhor rejeitar a pedra, porque uma vez posta a pedra ali, não tinha o que fazer. A parede ia sair torta, ia ser edificada de uma maneira errada, não ia ficar legal, ia trazer atrapalho. Então ela foi rejeitada, e aí eles mesmos fizeram seu próprio alicerce. Paulo estava dizendo: olha, vocês devem ser alicerçados nele. Amém. Não importa se vai ir naquela direção e vai doer, não importa se para crescer vai doer, não importa se vai ter que ter um esforço, porque como Paulo disse, olha, aprumados, com o prumo ali, ajeitando, não importa, tem que estar nele. E nós não podemos perder isso. Ele é a pedra, é a partir do que ele diz, é a partir do que ele manda. Vamos pular para o verso 14, ou melhor, verso 13.
E a vós outros que estáis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária e removeu completamente, pregando-a na cruz, despojando autoridades e poderes malignos, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Amém? Outra coisa que Paulo deixou claro, e que ele deixou claro, e nós precisamos entender também, é que ele anulou, é que ele cancelou a escrita de dívida que tinha contra nós. Nós precisamos entender isso, e Paulo queria que a igreja entendesse isso. Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim: olha, irmão Roberto, os teus pecados, as tuas iniquidades, as tuas transgressões foram todas canceladas por meio do sangue dele na cruz. E agora o passado, as coisas que para trás ficaram, não devem mais fazer sombra a vocês. Nós precisamos entender que a morte dele nos deu a vida, nos perdoou dos nossos pecados. Então nós temos que colocar isso aqui dentro e parar de trazer os nossos erros que outrora nós fizemos, e entender que a graça nos perdoou, nos deu uma nova chance, nos purificou e nos tornou dignos de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Mas e agora? O que eu faço com o meu erro que eu cometi há 4 anos, que é imperdoável? E realmente era imperdoável. Mas e agora? O que eu faço com aquele erro que eu cometi que ninguém sabe, e agora me persegue esse pecado que eu cometi há anos? Quando você aceitou Jesus, quando você aceitou Ele como teu Salvador, quando você se batizou, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, os teus pecados foram perdoados, você passou pela porta, e agora eles não têm mais influência sobre você. Então não deixe que essas vozes falem ao teu ouvido. E Paulo tinha essa preocupação com a igreja de Colosso, porque quando nós entramos e aceitamos Jesus e começamos a aprender o que é certo e errado, nós começamos a ver que algumas coisas que nós cometemos lá atrás eram horríveis, e começa a ter um peso sobre nós. E quem aqui nunca cometeu algo e depois ficou até sem jeito para orar, dizendo: bom, eu não sou merecedor de orar? Ou quem aqui não conhece alguém que andava com Cristo, ou até mesmo por um tempo foi batizado, mas depois caiu? E a frase que eles dizem é essa: eu não sou digno de voltar, eu não consigo orar, eu não consigo ter comunhão com Ele, porque o erro que eu cometi vem à minha mente, dizendo que eu não sou merecedor. Há vozes aqui dentro. Paulo tinha essa preocupação. Entendam isso, que na cruz Ele cancelou toda a dívida contrária contra nós. Amém. Não, Roger, e aquele erro? Você se arrependeu? Você pediu perdão? Se arrependeu de coração, pediu perdão? É isso aí que precisa. Segue teu caminho, ou melhor, segue meu caminho. Roger, mas era imperdoável. Sim, era imperdoável, mas quando Ele morreu na cruz, tornou-se perdoável. Então entenda a graça, aceite a graça. Mas eu não consigo entender que Ele me perdoou. Você não precisa entender, você só tem que crer. Só tem que crer. Chegue até Ele, conte para Ele.
pegue o fardo dele. Então, igreja, entendemos isso. Ele nos perdoou. Roger, o meu marido vai jogar na minha cara o que eu fiz alguns anos atrás. O meu esposo vai jogar na minha cara o que eu fiz anos atrás. Mas só tem um que podia te jogar a pedra, e ele não jogou. Só tem um que podia te condenar, e ele não te condenou. Vai, não peques mais. E só tem um que pode te dar a vida eterna. E só tem um que morreu por você na cruz. Então tu vai se preocupar com o que os outros vão falar? Se preocupe com o que ele pensa sobre você. Se preocupe se a tua construção está em cima da pedra. Nós vamos pular para o capítulo 3. E Paulo continua dizendo para eles: olha, portanto, visto que fostes ressuscitados em Cristo, buscai o conhecimento do alto, aonde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto, e não nas coisas terrenas, pois morrestes, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena: moralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e ganância, que também é idolatria. Até aqui, Paulo continua aconselhando a igreja. Eles que agora que eles morreram e ressuscitaram em Cristo, seguindo a Cristo, o exemplo de Cristo, algumas coisas têm que mudar. E Paulo estava aconselhando a igreja isso. E se nós notarmos, ele começa a dizer algumas coisas que Cristo sempre disse. Quem aqui nunca lembra? Buscai primeiro as coisas do reino, as coisas do alto, e as demais vos serão acrescentadas. E Paulo tinha esse medo, porque ele sabe, ou melhor, ele sabia, que por mais que nós aceitamos a Cristo, passamos a viver no reino, ainda nós estamos nessa terra, e nessa terra nós temos as nossas preocupações, e nessa terra nós temos nossos objetivos. E Paulo aconselha a igreja dizendo: bom, agora que vocês foram ressuscitados, algumas coisas, alguns valores em vocês têm que falar mais alto. Se antes vocês valorizavam as coisas terrenas, agora vocês têm que valorizar as coisas do alto, porque a salvação entrou na casa de vocês. Quem aqui não lembra o Zaqueu? Sobe na figueira, melhor numa árvore com espinhos, e quer ver Jesus. Jesus está passando por ali, Zaqueu, desce, vai, hoje eu vou posar na tua casa, me convém. Vocês lembram quando foi que Jesus disse: hoje a salvação entra nessa casa? Vocês lembram dessa passagem? Nós temos pouco tempo, senão nós vamos ler lá. Quando Zaqueu diz: olha, eu te aceito, e se alguém eu roubei ou prejudiquei, eu vou restituir essa pessoa 4 vezes mais. E aí vem a frase de: opa, hoje a salvação entra na tua casa, porque as prioridades mudaram, porque os valores mudaram. Aquele que cobrava imposto, aquele que era publicano, que pensava em si, que pensava somente nas suas coisas, levou Jesus para a casa dele. Legal, levou Jesus para a casa dele. Mas quando ele permite Jesus influenciar no seu dia a dia e nas suas
prioridades, a salvação entra na casa dele. Amém. Nós não podemos só levar Jesus para jantar, se nós não permitirmos que Ele comece a governar nas nossas prioridades. Ele não é uma visita, Ele quer ser morada. Ele não quer apenas visitar e ver a mesa, Ele quer morar, ver seu quarto bagunçado, ver teus sentimentos escondidos. É o que Ele quer. Então Paulo diz: procurem as coisas do alto. A Roger e as terrenas do Roger também precisam aprender que quando eu busco as coisas do alto, escuta, Roger, as demais são acrescentadas, porque Ele é quem vai cuidar. É Ele quem vai cuidar. E tem alguém melhor para cuidar da tua vida? Tem alguém melhor para cuidar do teu casamento? Tem alguém melhor para cuidar das tuas finanças? Tem alguém melhor para cuidar dos teus filhos? Não tem. Então buscar primeiro as coisas do alto. Paulo diz à igreja: busquem as do alto, porque quando vocês buscarem as do alto, vocês vão ser cheios, e quando vocês forem cheios, até transbordar, aquilo que tem de ruim em vocês vai começar a sair. Se vocês colocarem uma sujeira nesse copo e deixarem ela ali, e colocarem metade do copo de água, a sujeira vai sair, não é, Vinho? Às vezes nós buscamos Deus até a metade do copo, porque nós sabemos, se nós buscarmos um pouco mais, as podridões vão começar a vir à tona. Antes de serem expulsas, elas vêm à tona. Perdões que precisam ser liberados, inveja que precisa ser limpa, elas estão escondidas. Então, quando nós buscamos as coisas do alto e Ele começa a nos encher, primeiro vem à tona e começa a aparecer. E isso faz mal para nós, porque começa a mostrar um Roger cheio de defeitos. Mas você continua buscando até que Ele vai encher, e a sujeira toda vai sair para fora. Vai sair para fora do vaso. Então busque, leia, medite, pegue essa palavra como uma verdade absoluta. Se Deus manda perdoar, perdoe. Se Deus manda se humilhar, se humilhe. Se Deus manda reconhecer que está errado, reconheça. Reconheça mesmo que doa. Se você identifica que você tem muita raiva, se você identifica que você tem inveja, traga isso para Deus. Deixe que Ele cuide. É melhor você obedecer a Ele, se humilhar agora, do que do dia que você estiver frente a frente com Ele. É melhor pedir perdão agora, do que esperar chegar o dia que você vai estar frente a frente com Ele. Que nem o pastor diz aí, não tem mais chorumelas, não tem mais o que fazer. Então, mesmo que doa hoje, busque as coisas do alto, porque elas vão preparar vocês. E para que nós entendamos isso, nada melhor do que o dia de Pentecostes. Vocês fiquem em Jerusalém e busquem, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas era para buscar. Eram mais ou menos 500 pessoas, se não me falha a memória. Mas parece que só 125, né? Estavam lá quando o Espírito Santo desceu. Porque alguns, preocupados com as coisas terrenas, buscaram só por um tempo e depois saíram de dentro do templo. Porque afinal eu tenho minhas coisas para fazer, né? Eu vou ficar aqui clamando, e a minha casa, e as minhas ovelhas que estão lá, o que eu vou fazer com elas? Então eu vou clamar por um tempinho aqui,
E as minhas preocupações terrenas eu vou ter que ir lá cuidar. Como é que eu vou fazer? Deus vai cuidar das minhas ovelhas agora. De certo é Deus que vai cuidar do meu gado que está lá no campo. E quem é que vai dar comida para eles? Vocês acham que eu tenho tempo para ficar aqui dentro do templo? Não é à toa que mais da metade foram embora. Clamaram por um tempo, mas aqueles que ficaram lá foram revestidos do poder de Deus, e assim puderam ser testemunhas, porque sem o Espírito Santo encher você só é um crente. Você pode dizer que você é cristão, mas para ser testemunha, você precisa dele cheio dentro de você, porque senão você não vai ser parecido com Cristo. Para ser testemunha dele, você precisa estar cheio. Eu queria que vocês se colocassem de pé. E eu peço que vocês leiam essa carta em casa com atenção, porque tem muito mais coisas aqui que são maravilhosas. O 10 ele diz: e vós revestistes um novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E outros versos, Paulo aconselha os pais, Paulo aconselha o esposo, Paulo aconselha a mulher do que ela deve fazer, as irmãs do que devem fazer. Essa carta serve para nós. E nós, como igreja, temos que entender esses pontos. Se você não guardar muita coisa de hoje, guarde apenas algumas. Uma delas é que Ele, Cristo, é suficiente. Que a morte dele na cruz é suficiente. E que você é filho dele. E que o sacrifício dele já perdoou teus pecados. E que você se torna filho merecedor do que ele tem para você. E quando nós entendemos que nós somos filhos, nós aceitamos a vontade do Pai. E também vem algumas regalias do Pai. Mas nós não servimos Ele como servo para receber regalias, mas elas vêm porque é o cuidado do Pai conosco. Ele podia ter chegado ali como filho. Voltamos ao filho pródigo. Vem aqui, filhão, entra aí. Não. O Pai tem algumas coisas para você, como um anelzinho, como uma roupa, como uma sandália. Eu tenho algumas coisas, tenho um novilho para você. Entendam isso. Eu queria orar com vocês. Leiam em casa, é muito bom. Eu estou lendo essa carta e cada vez que eu leio, eu aprendo algo novo. É destinada para a igreja, para nós, e eu sei que vai fazer muito bem. Eu quero orar com você. Pai, nós oramos. Nós pedimos a Ti, Jesus Cristo, que é o nosso cabeça, a cabeça do corpo, da noiva, da igreja. E nós pedimos que Tu nos ajude. Pai, eu oro com os meus irmãos. E se tem alguém aqui essa noite, Senhor, que ainda não entendeu o Teu sacrifício, que ainda não entendeu que Tu nos tirou, nos transportou das trevas, e agora nós já estamos no Teu reino. Espírito Santo, ajude meu irmão a entender que aqueles erros, quando ele estava lá sob o domínio do império das trevas, já não tem mais peso sobre a vida dele. Ajude nossos irmãos a entender que as vozes que nos acusam, porque esse é o trabalho de Satanás, ele é o acusador, que as vozes que nos
que nos acusam sobre erros que nós cometemos, vozes que correm na nossa mente dizendo que nós não somos merecedores. Pai, nos ajuda a vencer e ouvir somente a voz de Jesus Cristo, cabeça da igreja, dizendo que a graça dele nos basta e o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nos ajude a entender também, Espírito Santo, que nós só somos o corpo e que o corpo não tem vontade, que o corpo não tem desejos, que o corpo apenas obedece aquilo que a cabeça manda. Ajude-nos a entender que nós devemos ter Cristo como uma pedra de esquina, como nosso alicerce, que é através dele, que é por ele, que nós devemos viver as nossas vidas. Ajuda-nos também a entender que nós, como igreja, devemos viver e andar nele, somente nele. E que não é nós quem decidimos, que não somos nós quem decretamos o que é certo ou o que é errado, ou o que devemos fazer ou não fazer. Espírito Santo, ajude a tua igreja a entender que é tudo que o cabeça manda. E que também nós venhamos a buscar, Espírito Santo, nos dê força para a igreja. Que nós venhamos buscar, como Paulo aconselhou, as coisas do alto, onde Cristo está. Então, Espírito Santo, nos ajuda a nos esvaziar das preocupações terrenas que nós temos. Espírito Santo, ajuda o Roger, ajuda a Raíssa, ajuda o pastor Benítez, ajuda o Kleber, ajuda os meus irmãos a se esvaziar das preocupações terrenas e a entender que quando nós buscamos as coisas tuas, as demais estão sob os teus cuidados e nós devemos descansar. Nos treine para isso, Espírito Santo, e nós venhamos nos revestir um novo homem. Amém. Amém.